pouco sobre a série Violeta. A série Violeta, ela tem 3 temporadas. Cada temporada tem 80 episódios. Então já imagina como deve ser essa série como essa. No meio de tudo isso, de ter 3 temporadas dessa série, ainda temos um filme. E esse filme, ele é um filme assim, que é uma continuação. E é muito interessante a história que ele conta. Porque quem já assistiu Violeta, com 2T, sabe que o começo da primeira temporada fala sempre sobre a história da mãe da Violeta. Tipo assim, fala muito sobre a questão da Violeta já ter o destino traçado já. Ela é da música, ela é para ser uma cantora, como a mãe dela foi. Só que o pai dela, o Gerran, ele tenta afastar ela disso, já que a mãe dela morreu no meio de uma turnê. Ela morre porque ela fez uma turnê e ele coloca a culpa na música. Então ele impede a Violeta desse mundo, só que a Violeta se aproxima desse mundo apesar das dificuldades que o pai dela coloca de não deixar ela estudar fora, coisas assim. Como ela é uma menina rica, né, ela pode estudar em casa e tudo mais. Mas no meio disso ela conhece o Tomás. E nisso que ela conhece o Tomás, ela vai atrás do Tomás na escola de música, que o Tomás está por lá. E ela lá, ela encontra o Tomás e isso encanta ela. Mas mesmo assim, antes disso, ela já se encanta pela ideia do estúdio. Aquele lugar muito legal, muito interessante. Aquele lugar, cara, adoraria ir lá. Então, por conta dessa questão de música, eu me aproximei dessa série. É uma série muito, como eu poderia dizer, cheia de detalhes, cheia de vida. É aquele lado que a gente adora. Então, é uma coisa muito legal. Eu não fiz comentários sobre a série Violeta. Isso é o que eu tô falando agora, mas eu não fiz comentários quando eu assisti, então eu não tenho muito a ideia de o que me representou essa série em si. Mas que eu lembro que eu gostei muito da primeira temporada, só que uma coisa que eu achei chato na primeira temporada foi a questão do romance entre a Violeta, o Leon e o Tomás. Porque era um romance onde era um trio, né? Que não se decidia se ficava junto ou não. Primeiro, a Violeta se apaixonou pelo Tomás. E aí depois ela resolve namorar com o Leon, já que o Leon é mais indicado. Ela tenta se aproximar do Tomás, mas o Tomás ele faz uma coisa aqui, acontece uma coisa lá. E no fim eles não vão, eles vão se afastando. No primeiro beijo que a Violeta resolve dar, ela quer fazer isso com o Tomás. Só que o Tomás tem um problema, ou ele resolve alguma coisa, chega com ela e diz que ele vai embora. Tem esse problema também de a família dele resolver ir embora. Aí depois a Ludmilla ajuda a família dele, porque ela é rica e o Tomás ele é pobre. Então a Ludmilla também tá afim dele e ela ajuda ele e ele pega e já resolve ficar na cidade. Só que isso atrapalha algumas coisas, inclusive o primeiro beijo. E o primeiro beijo da Violeta vai para o Leão, já que ele é mais objetivo. A Violeta fez todo um plano para acontecer e no fim o Tomás ele decepcionou a Violeta. E no meio dessa questão, a Violeta se aproxima do Leão. Na primeira temporada, o Leão tá por lá sempre. A série em si, ela traz ele para perto dela. A primeira temporada. E aí, na segunda temporada, o Leão já é namorado da Violeta. No final da primeira temporada, tipo, dá a entender que a Violeta tá bem, que ela vai ficar com fulano. E ela não decide, na verdade, quem ela vai ficar. Na segunda temporada, o Tomás já não aparece, já não vem mais o personagem do Tomás. Então ela já cria aquele rumo que é o Leão. E nisso ela vai ficar com o Leão, vai ficar com o Leão, só que aí eles estão namorando ou estão quase namorando. Não lembro muito bem o que acontece na segunda temporada, mas eu acho que é quase isso. Só que o Leão eles estão meio afastados, e continua a música dentro deles, mas eles têm o caminho deles e tal. O Leão tá numa questão de motocross, parece. E a Violeta tá continuando na música, mas ela viaja um bom tempo e ela aparece de novo. Aí já querem se aproximar de novo. Eu só sei que acontece uma burocracia, eles começam a namorar. E numa música que a Violeta canta com o Diego, que já é um personagem novo, ela beija ele. No caso, ela cai e o menino beija ela. E o Leão não aceita. Ele fica meio mordido com a cara dela. Eu só sei que eles voltam, aí nessa temporada toda eles ficam. Ela fica com o Diego e ele fica com a menina que trabalha no motocross. Que ele só não ficava com ela porque ele gostava da Violeta, mas o tempo deu a oportunidade e eles ficaram juntos por um bom tempo.
Então, essa é basicamente a história da segunda temporada. Na terceira temporada, a Violeta já quase namora com outro menino, que eles brigam de novo. E aí a Violeta quase namora com outro menino e o Leon quase namora com outra menina. Mas tudo dá errado e eles só ficam solteiros. É uma temporada muito legal. Mostra uma maturidade entre temporadas que eu nunca imaginei que a Violeta pudesse ter. Nem os personagens que estão lá. Ela começa como uma adolescente e sai como uma jovem pronta para música. No filme já, a Violeta já é uma menina já posso dizer que ela já é uma pessoa reconhecida na música, um pouco mais. Então ela sofre o conflito porque o Leão também já é conhecido. Então ele vai fazer uma música e nisso a menina beija ele. Era uma coisa que parece que não estava planejado, mas a menina é meio afim dele. No fim de tudo, ela vai e beija ele e ela pensa que ele tá afim da menina. Eu só sei que acontece uma burocracia, não é só isso. Um conflito todo, alguém coloca alguma coisa na cabeça dela, não lembro. Mas parece que a mídia coloca que ele tá namorando com aquela menina. E como é que uma pessoa vai ver as pessoas falarem que o namorado dela tá com outra pessoa, sendo que ele tá com ela? Então, tipo, ela fica meio mordida e sai do ambiente que ela tava, sem mostrar pra ninguém onde ela tá. Só é a Ludmilla que sabe onde ela tá, que já é amiga agora. E ela se afasta de tudo pra tentar clarear a cabeça, porque ela não aguenta ficar sabendo daquelas coisas do Leão. As três temporadas são muito legais. O filme também, eu falei aqui num comentário, eu falei assim, é fantástico. Eu me identifiquei, eu me identifiquei com algumas coisas. Mas o assunto em geral é muito legal das três temporadas e do filme também. Na terceira temporada, a Ludmilla se aproxima da Violeta de verdade e no fim elas se tornam grandes amigas. O pai da Violeta se casa com a mãe da Violeta, com a mãe da Ludmilla. Então elas se tornam irmãs de alguma forma. Então elas começam a se lidar consigo, aí fica muito interessante. Eu coloquei novamente essa novela para assistir, por ela ser boa. Eu cheguei a assistir até o terceiro episódio. Não, até o episódio 30. Episódio 30. E eu gostei muito de assistir novamente, mas eu vejo que realmente são conflitos meio que sem graça alguns. Por exemplo, o Tomás, ele realmente toda vez ficava com uma coisinha, ah, Violeta, tu tá não sei o que, aí terminavam. Então, tipo, o Leão se aproximou da Violeta mesmo, porque o Tomás era meio besta. Eu sei que as músicas da série em si são muito legais, eu gosto muito das músicas. Foi um universo onde me apresentou o espanhol e eu sei algumas músicas dessa série, e eu gosto pra caramba. Uma próxima série que eu quero assistir desse universo assim da Disney seria a Soluna. Eu ainda tô, acho que nos primeiros episódios, talvez acho que o episódio 20, eu acho, ou 30 que eu tô. E eu gosto da série, só que eu acho meio lenta um pouco. Mas tem a mesma vibe, né? Quem assistiu sabe que tem a mesma vibe. Mas eu me apeguei muito a Violeta. Foi difícil assistir a primeira temporada. E tá sendo difícil assistir Soluna também, que são muitos episódios também. Então, tô com vontade de assistir. Talvez algum próximo vídeo, seja sobre já Soluna. São episódios bem pequenos, então é bem fácil de assistir. Mas o assunto não é sobre música, né? Mas a história não me convence muito. A menina é perdida, a irmã dela tá bem do lado dela e tudo mais. Não me agrada muito. Violeta me chamou mais a atenção. Então é isso. Sobre Violeta, tudo de bom.